Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical para aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre as nossas vidas. E hoje, apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado, nos nossos dias atuais, né, doença, complicação, crise, fecha tudo, abre, não pode abrir, mas Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus nos capacita e nos ensina como passar em todos os momentos, inclusive de dificuldade. Inclusive momentos de dificuldade. E hoje a gente está aqui para aprender um pouco mais. Tema da nossa lição: vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Eu queria começar fazendo uma pergunta. O que é propósito? A gente escuta muito essa palavra, né? O propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Obrigado. Deus tem um projeto para você. Eu, que nasci na igreja, ouvi muitas vezes essa frase, né? Muitos pastores falando. E eu quero dizer que isso é verdade, né? A Bíblia traz provas disso. A Bíblia comprova em vários lugares isso, que Deus tem um propósito nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Mas o que é isso? E eu queria começar perguntando para você se você sabe o que é propósito e se você sabe qual é o seu. Você sabe? Pensa um pouquinho. Você sabe qual é o seu propósito? O nosso tema fala, né? Vivendo a vida com Deus e o seu propósito. O propósito de Deus para você. Qual que é o propósito de Deus para você? E para isso, a gente vai fazer uma leitura. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Você pode abrir sua Bíblia. Você que está em casa também, abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. A gente precisa vivenciar algumas situações. Eu faço questão de não colocar lá na frente o versículo, porque a gente precisa experimentar algumas coisas. Dizendo o Albert Einstein que a experiência é a única forma de aprendizado. Eu posso te ensinar na teoria como dirigir um carro, mas você só vai aprender a hora que você sentar e começar a dirigir. Se você não pegar um carro, se você não dar partida, se você não começar a andar no carro, você não vai aprender na prática nunca. É por isso que até a autoescola, primeiro você faz uma prova teórica para aprender as leis. E para aprender a dirigir, você vai ter aula prática. Porque é na prática que você aprende. Então, vamos praticar. Vamos ler a palavra de Deus, leia a sua Bíblia, pegue ela, abra e leia. 1 Pedro 4, do 7 ao 11, diz o seguinte: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre.
Amém. Glória a Deus. Algumas versões aí no versículo 8 fala que a gente tem que ter ardente caridade. Inclusive na nossa revista está escrito caridade. Por que eu li amor? Porque na dúvida, irmão, você procura a fonte. E eu fui pesquisar o original, lá na fonte. E o original diz que foi escrito no grego e a palavra que é usada nesse trecho aqui é ágape. E ágape é um termo grego para amor fraternal, amor de irmão, amor familiar. Ou seja, é amor mesmo, não é caridade não, tá? Porque pelo menos no Brasil a gente entende que caridade é você fazer uma doação, é você parar na rua e dar um dinheiro, ou ver uma pessoa pedindo esmola e ajudar. Isso seria caridade, né, de modo geral. Então eu gostaria de trazer a essência. Algumas versões falam amor, outras não, mas na essência foi escrito amor. Que a gente entenda amor mesmo. É isso que a Bíblia traz. E o que eu quero trazer e o que a revista trouxe com essa leitura? Estatisticamente falando, a maioria das pessoas não sabe qual que é o seu propósito. Isso. Deus tem um propósito, certo? Tudo bem, é verdade. Irmã Divania, porque assim, né, como só tem um microfone está sendo transmitido, quem está lá não vai ouvir. Mas só para quem não ouviu, irmã Divani falou que às vezes a gente vê pessoas que passaram por dificuldades catastróficas, né, transformações grandes, passaram por um deserto, passaram pela morte e hoje estão vivas, né? E às vezes mesmo ela não entende. E a gente fala, poxa, se Deus te trouxe até aqui, tem um propósito nisso. Tem uma missão para você. E é exatamente isso que eu queria trazer. Existe uma missão para cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada um, na sua vida que está ouvindo agora. Deus tem um propósito para você. Ah, mas eu ainda não sei, não se preocupe, a maioria não sabe. A gente vai descobrir. E isso é um processo. A descoberta do seu propósito é um processo. Particularmente, quando começou a pandemia, ano passado, ficamos todos em casa. E eu conversando com a minha esposa, falei, olha amor, eu entendo que esse é um momento de preparação. Está todo mundo em casa, sem poder sair, essa questão de lockdown, você tem que ficar em casa, você não pode aglomerar, não pode sair, né? Basicamente é isso, a gente está trancado dentro de casa. Por um bem maior, né? Para evitar uma doença esparramar. Falei, então vou fazer o que com isso? Falei, vamos preparar, vamos buscar, vamos orar, vamos pesquisar, vamos tentar entender. E eu fui procurar meu propósito nesse tempo. E Deus me respondeu. Então, se você ainda não descobriu o propósito de Deus para você, talvez hoje você tenha pelo menos uma luz, uma direção para você falar, poxa, deve ser por aqui. Então, porque isso é algo individual, não existe uma resposta, olha, seu propósito é esse. Não que Deus não faça. Eu acredito, sinceramente, que Deus fala com algumas pessoas, que Deus usa algumas pessoas, alguns profetas para falar o que Ele quer, o que Ele espera de cada um de nós, mas normalmente não é assim. Normalmente a gente precisa descobrir, a gente precisa encontrar. E por isso, nós lemos aqui em 1 Pedro 4, falando de uma maneira geral, para você que ainda não descobriu, que ainda não entendeu o seu propósito, ouça a voz de Deus. Como assim? O que nós falamos da Bíblia? A Bíblia não é a palavra de Deus? A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus.
Você tem ouvido Deus falando com você? Ah, irmão Glauber, eu não escuto Deus falando comigo, eu já orei, já ajoelhei. Tá, e quanto tempo você leu a palavra de Deus? Porque Deus já deixou muitas respostas escritas para a gente simplesmente consultar, pegar a lei e falar, poxa, olha, eu estava com dúvida sobre isso e tem a resposta aqui. Então, se você ainda não descobriu um propósito específico que Deus tem, e Ele tem um propósito específico para você, na palavra de Deus tem propósitos gerais. E aqui Ele traz, falando que a gente tem que ter amor ardente uns para com os outros. E esse amor vai cobrir a multidão de pecados. Ele fala que a gente tem que administrar segundo o que Deus nos deu. Ele fala que a gente tem que vigiar em oração. Ah, irmão Glauber, eu não sei o que Deus tem para mim. Poxa, a gente está lendo o que Deus deixou como um manual. Olha, se você ainda não sabe o específico, mas tem o geral, isso é para todos. É para quem tem propósito e para quem ainda não descobriu o seu propósito, todos têm. Mas quem já sabe e quem não sabe, você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que amar. Isso são coisas gerais que todos nós precisamos fazer. O nosso textuário da lição, ele traz lá em Jeremias 1:5. Eu falei que não escrevo, escrevi, né? Esse daqui porque eu quero detalhar. Jeremias 1:5 diz o seguinte: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso é Deus falando com Jeremias. E Deus fala para Jeremias o seguinte: antes de você nascer, eu já coloquei as nações como território para que você seja o profeta diante delas. O que é isso? Deus falando para Jeremias o propósito da vida dele. Você nasceu para isso, Jeremias. Você nasceu para ser profeta. E isso nos traz a ideia assim, nos traz a revelação bem clara de que Deus tem um propósito específico também. Específico. Existe algo nessa terra, nesse tempo, na sua família, na sua região, onde você mora, que só você pode fazer. Que só você vai ser a única ferramenta de transformação, que Deus escolheu você para que você faça. Ah, mas ele poderia usar qualquer um. Poderia, mas ele escolheu você. Na verdade, se a gente parar para entender o processo de nascimento, né, de milhões de espermatozoides, um óvulo que é fecundado, e depois de 9 meses nasceu eu nasci, você nasceu. Se a gente for entender o tamanho do universo, como a gente mora num planetinha que é um dos menores do nosso sistema solar, que é entre milhares de sistemas solares que tem no universo. Na verdade, nós somos seres tão insignificantes perto disso tudo. Então, se você e eu estamos aqui hoje, é porque realmente tem um motivo para isso. Não foi coincidência. Você nasceu porque Deus escolheu que você estivesse aqui hoje para fazer a diferença. Amém. Continuando a nossa lição, dentro disso, nós vamos falar um pouco sobre algumas perguntas. Por que algumas perguntas? Assim como eu falei no início, né, Albert Einstein disse que a experiência é a única forma verdadeira de aprendizado. Você pode entender sobre alguma coisa, aprender sobre aquilo só se você viveu. Se você não viveu, você não aprendeu sobre aquilo. Você entende. Eu entendi, entendeu? Tá, mas então faz. Não, mas espera aí. Então eu queria fazer umas perguntas para que você não apenas entendesse, para que você experimentasse, para que você avaliasse essa situação. E a primeira delas é o que dirige a sua vida. Esse é o item 1 da revista. O que dirige sua vida? Isso vai acrescentar no que, irmão Glauber? Se você já pediu um Uber,
Quando você abre o aplicativo e vai pedir um Uber, um 99, faz diferença. Você vai pedir um táxi, né, alguma coisa assim. Mesmo que você pega o telefone e liga no táxi. Poxa, eu quero pedir um táxi. Primeira coisa que a pessoa do outro lado do telefone vai te pedir, ou o aplicativo, quando você abre para pedir um Uber, ele vai perguntar para você uma coisa. Ele vai falar, onde você está? Primeiro eu preciso saber aonde você está. E eu queria te perguntar isso, aonde você está hoje? Aonde está a sua vida? Aonde está a sua mente? Por onde você tem andado? Como você está? Por quê? Para que isso faz diferença, irmão Glauber? Isso faz diferença porque dependendo de onde você está, fica mais fácil ou mais difícil você alcançar alguns lugares. Dependendo de onde você está, vai o carro X ou Y do Uber te buscar para levar você aonde você precisa. Dependendo de onde você está, você vai precisar de uma ajuda X, uma ajuda Y. Dependendo de onde você está, você pode ajudar mais do que ser ajudado também. Então, precisa saber onde você está. E por isso a gente pergunta, o que dirige sua vida? Algumas pessoas são movidas, tem 3 itens que estão ali, que são a culpa, o medo e a necessidade de aprovação. Como assim a culpa? A lição até traz o seguinte, todos nós vivemos nesse mundo e a gente, infelizmente, erra, né? A gente pisa na bola, às vezes a gente não gostaria, mas mesmo criança, às vezes, eu já dei uma má resposta na minha mãe e no meu pai, fiquei chateado por isso depois, não pelo castigo, né? O castigo, claro que vem, mas a consciência de pensar, poxa, eu não devia ter feito isso mesmo, não. Ou, de repente, com alguém que você ama, no seu casamento, no seu relacionamento, numa amizade. A gente erra, infelizmente. E muitas pessoas, elas não aprendem com o erro, ou até aprendem, mas ficam com tanto medo de errar de novo, que colocam o medo como algo que vai direcionar a vida dela. A partir de hoje eu não vou mais por esse caminho, porque eu errei uma vez e eu tenho medo de ir por lá, e o que as pessoas vão pensar de mim, e às vezes Deus quer que você use essa experiência ruim como aprendizado, para dessa vez conseguir atravessar sem ser ferido, para dessa vez ajudar outras pessoas que estão com medo a passar por esse momento de dificuldade. Então, o medo normalmente faz as pessoas pararem, atrapalha a nossa vida, o medo te impede de avançar, o medo te impede de sair do lugar, e a gente tem que entender que o medo é necessário para a gente entender como um alerta. Eu não posso errar de novo, mas você não pode paralisar a sua vida, não pode deixar de caminhar por causa disso. Lição passada, estava assistindo em casa, né? A pastora Alba falando sobre rotina. E a rotina é algo tão interessante que se você não prestar atenção, você acaba todos os dias faz a mesma coisa. Todo dia você acorda cedo, todo dia você cumprimenta sua esposa, todo dia você vai para o trabalho, todo dia fica em casa isolado. Todo dia. E agora? O que eu vou fazer nessa pandemia? Todo dia eu vou assistir uma série, todo dia eu vou assistir um filme, todo dia. Agora a gente precisa entender que na nossa vida nada é linear. Dificilmente não. Acredito que praticamente nada é linear, nada. Tanto no relacionamento, quanto no trabalho, quanto na nossa vida de forma geral. Ou você está aumentando, está desenvolvendo, está crescendo, está aprendendo, está se tornando uma pessoa melhor, está buscando e aprendendo mais de Deus, você está melhorando o seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu pai, com sua mãe, ou você está piorando em todos esses fatores. O ser humano tem uma tendência muito grande de chegar num determinado ponto e falar, não, opa, tá legal aqui já tá bom, sabe, alcancei um objetivo que eu tinha para mim, então agora eu vou manter. Só que a partir do momento que você mantém, por mais que fala, não, mas estatisticamente falando, eu continuo fazendo exatamente as mesmas coisas. Se você almoçar, eu gosto muito de lasanha, de pizza, de estrogonofe, eu até brinco. Lá em casa eu falo que meu signo é estrogonofe.
Só que se eu comer estrogonofe todo dia no almoço, pode ser o estrogonofe mais gostoso que a minha esposa sabe fazer, maravilhosamente bem. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. Sabe? Não existe isso de que, não, eu vou manter o padrão, porque se minha esposa pensasse isso, não, meu marido gosta de estrogonofe, então eu vou fazer todo dia. O sangue de Jesus tem poder. Não ia dar, a gente não aguenta. A nossa vida não pode ser uma constante, sempre as mesmas coisas. Não existe isso de estou mantendo o padrão. Ou você está crescendo no padrão, seja com Deus, seja no seu relacionamento, seja com a família, ou você está caindo no padrão. Ou você está caindo no conceito de Deus, ou você está deixando a desejar com a sua família, ou na sua missão nessa terra. A gente precisa entender isso. Isso é algo sério. E a gente precisa entender isso e não pode deixar que isso nos alcance. Não pode deixar que o medo nos impeça de crescer. Não pode deixar que o medo nos atrapalhe de andar. Outro detalhe é a culpa. O que é a culpa? A culpa é o que vem, né, o peso na consciência, igual eu falei. Quando você erra, vem a culpa na mente e fala, poxa, de novo, hein? Você já sabia que isso não podia acontecer, você já tinha pisado na bola, fulano colocou expectativa em você, seu chefe colocou isso na sua mão, você pisou na bola, a menina tinha te perdoado, no namoro você pisou na bola, ou sua mãe confiou em você, seu pai esperava mais de você, e aí começa aquela culpa pesar em cima da gente, e a gente quer fugir. O ser humano tem uma tendência muito grande a querer fugir. Só que se a gente foge do problema, ele não resolve. E uma outra missão que Jesus nos deu, geral, voltando no propósito, tem uma missão que Deus nos deu. Ele falou o seguinte, Jesus, né? Ele falou o seguinte, olha, basta cada dia o seu mal. Como assim basta cada dia o seu mal? Não deixa para amanhã, não. O mal que apareceu hoje, resolve hoje. Senão o mal que aparecer amanhã junta com o de hoje, e aí o negócio vai crescendo, e chega uma hora, você entra em desespero e começa a ter ataque de pânico e fala, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não dou conta mais? Poxa, mas você devia ter começado a resolver lá atrás. Se você pega um problema simples e não resolve, ele vai crescendo. Então isso faz parte do propósito, tá? Deus não te colocou nessa vida para ser um ser adorado, servido, e que não precisa agir, que não precisa pensar. Deus te colocou nessa vida e Jesus fala isso, fala, olha, quer ser o maior? Então sirva a todos. E servir envolve em ajudar, envolve em resolver problema. Sabe? Resolva os problemas e não deixe que o medo, que a culpa atrapalhe você. Não pense o seguinte, poxa, já errei demais nessa vida para Deus me usar. Isso não existe. Inclusive, a nossa lição ela até traz o exemplo de Moisés. Moisés, ele matou um egípcio antes de fugir do Egito e morar no deserto por 40 anos. Mas depois disso, Deus pegou ele e transformou no maior libertador que já existiu do povo de Israel. Aí você pensa, poxa, mas Moisés matou um homem, matou. A Bíblia relata isso, ele matou um cara. Isso que não foi tão intencional, mas ele matou. No fim das contas, se a gente for trazer para os dias de hoje, Moisés poderia ter sido preso, ficado anos na cadeia e depois Deus tirou ele e falou, agora eu vou te usar. E se Moisés tivesse ficado pensando, não mereço ser usado, eu pisei na bola, eu errei, eu falhei. Entenda o seguinte, errar todos nós erramos, mas falar que Deus não vai fazer uma obra em você, que Deus não vai te usar, é falar que Deus não é Deus. Se a gente acredita num Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, Ele pode pegar você, eu, errante e falho, e transformar no que Ele quiser, em um símbolo de santificação, de poder, num símbolo de transformação, de libertação. Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar a minha vida, Ele pode usar quem Ele quiser, porque Ele tem poder para isso. Ele pode transformar tudo e todos.
Necessidade de aprovação, que é um outro detalhe. Todo ser humano tem isso. Inclusive, fui estudar um pouco, né, para falar da lição, e a psicologia fala muito sobre isso. Diz que se você acha, poxa, eu não tenho necessidade de aprovação, então você não é um ser humano, porque todo ser humano tem isso. Todo ser humano tem. Inclusive, hoje de manhã, a Ariane, minha filha, que tem 2 anos, vestiu, né, um vestido. Ela gosta muito de vestido. Ela sempre pede, mamãe, vestido, vestido. Então, ela colocou o vestido, correu lá na sala. Papai, papai. E ficou mostrando o vestido. Com 2 anos de idade. Está ainda entendendo que existe um mundo. Entendendo que existem pessoas, núcleo familiar. Mas na mente dela, ela já precisa ser aprovada. Ela já tem isso de necessidade da aprovação. E depois que eu elogiei o vestido, ela começou a mostrar. Papai, sandália, sandália. Ela quer mostrar a sandália dela. E a gente tem que elogiar. Não por obrigação. Ela é linda mesmo, maravilhosa. E ela está linda, maravilhosa. Mas todo ser humano tem isso. A gente precisa ser aprovado. A gente busca por isso. Você se veste, espera que alguém elogie. Poxa, que roupa bonita, que roupa legal. Uma mulher, principalmente, né, esposas, elas se arrumam esperando do seu marido um elogio. Sabe, essa necessidade é algo do ser humano. Mas a gente não pode deixar que isso seja algo que tome conta da nossa vida. Você não pode deixar que essa necessidade controle você. Eu vou fazer agora de tudo só para poder ser aprovado. E existe uma síndrome disso daí espalhando pelo mundo, principalmente nas redes sociais, que as pessoas acham que ganhar like e curtida é aprovação social. Então tem gente que faz de tudo nas redes sociais para ganhar essa aprovação. Tem gente que faz de tudo mesmo, de tudo, tira a roupa, faz tudo, que não devia, só para poder ganhar mais visualização, para ganhar mais like, para poder, entre aspas, ter uma aprovação maior da sociedade. Só que nisso ela não entende que ela está destruindo a própria imagem. Sem falar em outras coisas. Mas não permita que essa necessidade de aprovação controle você. Entenda que a gente tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Repete comigo aí. Eu tenho uma missão. Isso. De Deus para mim. Amém. Glória a Deus. Entenda isso. É verdade. Não estamos aqui por acaso, como disse o pastor. No item 2, as vantagens de uma vida com propósito. Irmãos, vida com propósito, ela traz um significado, ela traz leveza e traz direção. Como assim? Já viu, talvez já aconteceu com você? Eu sei porque já aconteceu comigo. Então, já aconteceu, pensa o seguinte, acordar de manhã e pensar, poxa, tem que ir para o trabalho hoje, ou tem que ir para a escola, né? Adolescente tem muito isso. Tem que ir para a escola, não sei para que ir para a escola, ouvir professor, vai encher as paciências. Para que eu tenho que trabalhar? E depois você termina a escola e entra num trabalho e fala, poxa, tem as contas para pagar, né? Tem uns negócios que eu quero comprar, então tá bom. E aí você começa a entrar naquele círculo vicioso de eu estou fazendo o que todo mundo faz. Todo mundo trabalha, eu vou trabalhar também. Mas eu não gosto. Então você acorda chateado, vai para um emprego que você detesta, começa a achar que muitas vezes o seu chefe te enche o saco, pega no seu pé e isso não é para você, mas você fala, poxa, mas tem que pagar minhas contas agora, já fiz dívida, comprei um tênis parcelado em 50 vezes aí nas Casas Bahia, então agora eu tenho um boleto para pagar e eu vou fazendo isso daí, e vai, e começa aquele círculo, e aí de repente, depois de uns 3, 4 anos da sua vida, você olha e fala, que vida é essa que eu estou vivendo? Para que isso? Para que eu estou fazendo esse tanto de coisa, para pagar dívida, para poder ficar enriquecendo os outros, e aí começa a revoltar, e aí você começa a ficar chateado, aí você começa a pensar, o que eu estou fazendo, que vida que é isso? Não é vida! E muita gente entra em depressão, muita gente entra em desespero, muita gente começa a ter ataque de pânico, ansiedade, e muita gente começa a ficar doente emocionalmente, mentalmente,
Muitas pessoas começam a se revoltar com a vida e começam a ficar rebeldes e começam a... Porque pensa o seguinte, algumas pessoas, né? Pensa, poxa, quem está nesse estado, né, de não entender o significado da sua vida, então tudo perde o sentido. Quando você entende o propósito da sua vida, você entende que, na verdade, o que você faz é um processo. Por exemplo, se eu tenho que acordar de manhã, 4, 3 horas da manhã que seja, você não vai ficar chateado, porque agora você entendeu por que você faz isso. Você entendeu que existe um universo maior. Você entendeu que tem um propósito maior. E o principal desse propósito é que ele não é algo que saiu da sua cabeça. A gente está falando sobre o propósito de Deus para a sua vida. É um propósito que você já nasceu para cumprir. Ou seja, existe muito mais além de você. Existe um mundo, existem outras pessoas que Deus quer alcançar através de você. Quando você entende isso, você acorda de manhã, mesmo de madrugada, tudo escuro, e entendendo por que você está acordando de manhã. Entendendo que, independente das dificuldades que você vai enfrentar, tem um motivo a mais para isso. Eu não vou trabalhar só por causa disso, só para pagar a conta. Eu tenho algo mais para fazer isso, eu quero influenciar as pessoas que estão no meu trabalho, eu quero mostrar o amor, como Jesus falou, que são diretrizes gerais de propósito para todos nós. Eu vou mostrar que existe amor nesse mundo. Quando você entende o seu propósito, quando você entende o que Deus quer que você faça, a sua vida tem uma direção. Tem um exemplo que eu vi na internet, né, um pastor falando o seguinte, ele falou, olha, eu entendi que a minha função é treinar pessoas. Ele falou, e quando eu entendi isso, eu entendi que eu era como o Tite, técnico da seleção brasileira. Ele falou, eu não sou o Neymar, eu não faço gol. A minha função não é ir lá e marcar o gol. Então, se ele ganha 10 milhões e eu ganho só 1, eu não vou ficar chateado por isso. Porque agora eu entendi a minha missão, e a minha missão é diferente da dele. Eu vou só treinar. Eu vou treinar, eu vou treinar, eu vou treinar. Se ele ganha 10 milhões por isso, glória a Deus. Falou, então, quando a gente entende o nosso propósito, a gente não fica magoado ou chateado pelo que o outro está fazendo. Porque o outro está se dando bem e está crescendo na vida, e geralmente muitas pessoas ficam chateadas por isso. Na verdade, é porque ela ainda não entendeu o propósito, ela não entendeu a missão, ela não entendeu por que ela faz o que faz. Então, quando outra pessoa tem sucesso, geralmente ela fica incomodada. Então, que a gente não seja assim. Que a gente entenda, busque descobrir o seu propósito. Quando a gente entende o propósito do Senhor para nós, eu coloquei até a imagem, a nossa vida fica em equilíbrio. Os problemas e dificuldades vêm, mas você fala, poxa, agora eu sei para que está passando por isso. Não... E eu vou passar. Deus tem mais para mim. Item 3. Conhecer o seu propósito estimula a sua vida. Como assim estimula a sua vida? O primeiro item ali é preparação. O que eu quero dizer com isso, preparação? A hora que eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, eu entendi o porquê que eu vim nesse mundo, eu consigo escolher melhor com quem que eu vou andar. Essas pessoas têm a ver com o meu propósito? Essas pessoas elas vão me impulsionar, vão me ajudar a crescer? Ou são aquelas pessoas que também não sabem o propósito delas, vão ficar criticando quem está crescendo e desenvolvendo na vida, ou vão me ajudar e falar, poxa, nossa, olha, vai lá, irmã Globo, é isso aí mesmo que você tem que fazer. Não é o que eu faço, mas se você está sentindo, então vai dar certo. Vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou caminhar, o que você precisa. Existem pessoas que nos ajudam a crescer e pessoas que nos empurram ou que nos seguram. Se você está querendo crescer, não ande com pessoas que não querem crescer, porque elas não vão deixar você crescer. Quando eu entendo o meu propósito, eu consigo parar, analisar e pensar, poxa, agora nessa pandemia, estou trancado dentro de casa, eu vou ficar mexendo na rede social o dia inteiro ou eu vou ler um livro que tem a ver com o meu propósito? Eu vou maratonar uma série
ou eu vou buscar fazer um curso que tenha a ver com o meu propósito? Agora que eu entendi o meu propósito, você consegue saber a direção, o rumo e se preparar para que Deus te use. Sabe, na palavra de Deus, a gente estudando ela do início ao fim, você vai ver grandes homens que foram usados por Deus. Moisés foi altamente usado por Deus, mas contam os estudiosos que ele tinha formação até de médico. Ele foi criado como um príncipe, ele cresceu aprendendo a governar. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, falava várias línguas diferentes. Ele era um entendido da lei, tanto de tudo praticamente. Até quando ele foi ser julgado pelos romanos, ele pegou a autoridade romana e falou: mas os romanos, a lei não é assim, 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 por que você está fazendo isso comigo? E o cara regalou o olho e fala: poxa, você é romano? Você entende da lei? Ficou com medo de Paulo, porque ele era entendido. Às vezes a gente quer ser usado por Deus, mas a gente não se prepara para isso. Eu quero ser usado por Deus. Você ora quanto tempo por dia? Você fala com Deus quanto tempo por dia? Você fica... Nada contra, viu, irmão? Maratonar série ou assistir filme. Eu gosto de ver filme, gosto de ver série, mas entenda que não dá para fazer isso o dia inteiro. Inclusive, eu fico agoniado. Esses dias, minha esposa, a gente... Nem foi muito, foi 3 episódios de uma série que era 20 minutos. No terceiro episódio, ela olhou para mim e falou: o que foi que você está com a cara ruim? Falei: não estou aguentando mais. A série me agoniava, mas o que mais me agoniava era ficar parado na frente da televisão assistindo algo para diversão. Falei: isso é ótimo, mas eu preciso fazer algo mais. Eu preciso ler um livro diferente, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia. Sabe, você não tem que ficar fanático, né, pela Bíblia ou por Deus e tudo, e esquecer que existe uma vida aqui. Não, mas não dá para ser fanático também pela televisão, ou pela série, ou pela rede social, e esquecer que Deus tem um propósito e Ele quer te usar, mas só tem como usar uma ferramenta que funcione. Não tem como usar você se você não está preparado. Entende? Busque conhecer seu propósito. A palavra de Deus também fala o seguinte, antes de falar da palavra de Deus, né, o que ela diz, mas a revista traz o seguinte, ela fala: olha, existe mais além dessa vida. Por quê? Algumas pessoas podem pensar: poxa, então eu vou gastar a minha vida fazendo a vontade de Deus. E a minha vontade? E o que eu quero? Em primeiro lugar, respondendo já esse pensamento, em primeiro lugar, a própria Bíblia já diz, e se você está ouvindo essa palavra, se você está aqui ouvindo essa aula, é porque nós cremos na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, como eu disse no início, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos direciona. A palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, sim, a resposta é sim. Você tem que primeiro fazer a vontade de Deus. E algumas pessoas podem pensar: então essa vida, eu vou perder a minha vida, eu vou desperdiçar a minha vida. Entenda em primeiro lugar o que a lição traz, que essa vida é só um detalhe. Tem uma vida depois disso. Tem uma vida eterna que não vai ter fim. Tem uma vida que, na verdade, eu acredito que quando a gente chegar lá, você vai olhar para trás e falar: nossa, passou tão rápido aquilo lá. Sabe, a própria Bíblia traz, né? Diz que a nossa vida aqui é como um sopro, é como uma neblina que de manhã está lá e quando o sol nasce, sumiu. Então, tente colocar os valores corretos nas coisas certas. Entenda que essa vida é uma passagem. Estamos passando. A revista traz até essa ideia. Ela fala: olha, isso daqui é um vestibular. Essa vida é como um vestibular. A gente está fazendo uma prova. Todo mundo tem direito de fazer essa prova. Todos nós podemos, cristãos ou não cristãos, estamos passando por essa prova. Você que está na igreja, você que não está na igreja, está passando por essa prova. Jesus não morreu por quem é crente ou só pelos judeus. Jesus morreu pelo planeta Terra inteiro.
Morreu por todo ser humano. Então, todo ser humano está passando por essa prova. Todos nós estamos passando por esse vestibular, esse Enem. Só que só vai chegar lá na glória, na maravilha, no prêmio soberano de Deus, quem for aprovado. Sabe, não adianta fazer o vestibular 500 vezes, se você não for aprovado, você nunca vai conseguir fazer o curso superior. Se você não tirar a nota melhor de todas, e não é só a melhor de todas não, tem um ponto de corte, tá? Não adianta você tirar 6 e falar, ah, não, mas só tinha 3 concorrentes, eu estou dentro. Não, tem um ponto de corte altíssimo aí. Então você tem que tirar uma nota muito boa, tá? Agora o bom é que para Deus não tem limite de vaga. Se você está acima do ponto de corte, você vai entrar. Então esteja acima, mas para isso você tem que estar preparado. Você tem que buscar a vontade de Deus e se preparar. Vida abundante, o versículo, 1 Coríntios 5,19. Não vou ler porque o nosso tempo já está corrido. Mas diz o seguinte, depois você pode ler em casa, acompanhar, abrir sua Bíblia, anota. 1 Coríntios 5,19 diz o seguinte, se a nossa esperança em Deus, a nossa esperança, a gente que está aqui na terra tem esperança em Deus, e essa esperança nossa se limita só às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, você não pode esperar em Deus só para esse mundo, não. Se você tem esperança só para esse mundo, você é o mais infeliz. Mas a palavra de Deus também traz sobre vida abundante, no item 3 ali, em Marcos 3, 10, 29 e 30, Jesus conversando com os discípulos, fala o seguinte, fala, olha, o que os discípulos falaram para ele, Senhor, a gente deixou pai, mãe, a gente deixou tudo para te seguir. E Jesus fala o seguinte, fala, olha, em verdade vos digo que não tem quem tenha largado pai, mãe, terras, em favor do meu nome, que não vai receber ainda nessa vida 100 vezes mais. A palavra de Deus tem promessas para a gente, para o futuro e para o agora, para essa vida e para a próxima. Então entenda que quando você coloca a sua vida no centro da vontade de Deus, não é apenas para ter uma vida, não é que vai ter uma vida miserável aqui. Muita gente traz essa ideia, não, então vou ter que viver uma vida miserável aqui para chegar no céu. De maneira nenhuma. Você pode ter uma vida maravilhosa aqui, mas o que Deus quer é que primeiro a sua vida seja no centro da vontade dEle, no propósito dEle. E quando você fizer isso, Ele vai te abençoar. Aonde você colocar a mão vai prosperar. A sua família, a sua casa vai ser abençoada. Então que a gente tenha essa ideia, que a gente tenha isso em mente. Nós não estamos aqui, não viemos essa vida para sofrer. O pastor Cláudio Duarte brinca com isso, né? Fala, tem gente que fala, eu vim para sofrer. Eu falo, então sofra. Quer sofrer, sofre. Mas não é o meu caso. E ele fala, e eu também, não é o meu caso. Eu acredito num Deus maravilhoso, bondoso, e que diz que quer satisfazer os desejos do nosso coração. Ninguém deseja coisa ruim para si mesmo. Então entenda, Deus tem promessas ótimas, maravilhosas para nós aqui e na próxima terra, na próxima vida, no céu, que nos aguarda. O versículo de Isaías 1:9 fala, né, 1:19 fala, né, que Deus falando que sabe que tem pensamentos sobre nós de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. E a gente deseja coisas maravilhosas. Trouxe uma frase de Mark Twain que diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Isso daí é importantíssimo. Trazendo de volta, quando eu descobri, pesquisando ainda, né, para a aula essa semana, o rapaz falou algo que me lembrou quando caiu a ficha em mim, né? Ele falou, olha, você não vai descobrir o seu propósito tentando descobrir o seu propósito. Porque depois dessa aula toda, depois da gente falar sobre a vontade que Deus tem para mim, depois da gente falar sobre tudo isso, talvez fique uma pergunta na sua cabeça, tá, e como que eu descubro qual é o meu propósito, irmão Glauber? E aí, como é que eu vou saber para que Deus me trouxe aqui? Aí você ainda traz uma frase dessa, falando que os 2 dias mais importantes da vida é o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê.
Mas a gente não descobre, então vou tentar dar umas dicas para te ajudar. A gente não descobre tentando descobrir. Você descobre se preparando. Você descobre enquanto você busca mais de Deus. No livro de Romanos 8:28, eu vou ler rapidamente se você quiser anotar depois ou abrir aí também, mas diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda o seguinte: a hora que você colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, para buscar, viver o propósito do Senhor, nem tudo vai ser maravilha. Às vezes vai passar por dificuldade, problema, e eles vão vir. Mas como eu disse mais uma vez no início, a experiência é que traz o aprendizado. Muitas vezes Deus coloca dificuldades. Deus permite que o mal chegue perto de você, para que você enfrente dificuldades e aprenda com isso, para que você aprenda a vencer essas dificuldades, para que você seja melhor capacitado. A Bíblia diz que da mesma forma que o ouro e a prata são purificados pelo fogo, o ser humano também é purificado. Imagina como, traz esse exemplo primeiro dizendo que tem que passar pelo fogo para o ouro ficar puro. Como que será que é a dificuldade que a gente tem que enfrentar para purificar também? Não é fácil, mas entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para você, de verdade. Busque encontrá-lo e vivê-lo. Umas dicas rápidas. Como eu posso descobrir o meu propósito? Primeiro, Deus não é carrasco e nem mal. Como assim, irmão Glauber? Lembra que eu falei, e como a gente leu na Bíblia, que para Jeremias, no 1:5, Deus disse que escolheu ele para profeta antes dele nascer? Deus escolheu você para uma missão antes de você nascer. Sabe o que isso quer dizer? Que o seu propósito, a habilidade para desenvolver o seu propósito, ela já nasceu em você. Você já tem a habilidade que você precisa. Irmão, Deus é justo. Ele não pode cobrar de você um propósito se você não tem capacidade nenhuma para isso. Imagina, eu, por exemplo, se Deus quisesse que eu fosse um artista, um pintor renomado, Van Gogh, irmão, não dou conta de desenhar. A Ariane pega, papai, vamos pintar, pega os lápis de cor, eu erro quando o desenho está lá, o círculo assim, eu atravesso para o lado errado. Eu não dou conta de fazer um negócio desse simples. Em compensação, estudos dizem que falar em público é o segundo maior medo da humanidade. O ser humano tem primeiro o medo da morte e depois falar em público. Eu não tenho dificuldade de falar em público. Nenhuma. Pode ser 2, 10 mil pessoas. Eu converso na maior tranquilidade, graças a Deus. Foi aí que eu comecei a entender meu propósito. Aos irmãos do louvor, foi por isso que eu não toco teclado mais. Não que eu não tinha habilidade também para o teclado, mas eu entendi, conversando com Deus, que Ele gostaria de me usar em outra área. E eu comecei a me estudar, especializar mais nisso. E me traz do teclado para cá. Não que eu queira crescer, aparecer ou ser louvado, ter o meu nome engrandecido, entenda isso. Muitas vezes quando você começa a desenvolver seu propósito, pode ser que seu nome fique em evidência. Tenha cuidado, coloque o pé no chão. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse o propósito dele, eu não estaria aqui. Detalhes. Como você já nasceu com o dom que Deus quer usar, o seu propósito em você, é uma habilidade natural. Como assim, irmão Glauber? Como que eu vou saber que é habilidade natural? Do mesmo jeito que eu falei, é algo que você faz tranquilamente, que as outras pessoas pensam, eu não dou conta de fazer igual você faz. O Diego consegue tocar e cantar de um jeito que pouquíssimas pessoas conseguem. Ele tem uma habilidade natural para isso, absurda. Sabe? Não é algo natural. O Arthur
não dá para falar só em tocar e cantar, né? O que põe de instrumento na mão dele, ele faz maravilhas com isso. Não estou dizendo que talvez ele... então o Diego vai ser tocador e cantor. Não sei. Não sei se Deus já falou isso para ele. Se o Arthur vai ser um instrumentista. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Se Deus não, com certeza Deus quer usar vocês nessa área. Porque vocês têm uma habilidade e fazem isso como ninguém. Sim, pastor. Exatamente. Isso não quer dizer que não tenha que treinar, que buscar mais conhecimento. Isso não quer dizer que você não tenha que desenvolver. Como a gente falou no item anterior, tem a preparação. E como eu falei um pouquinho antes também, lembra da constante? Não existe constante na vida real. Ou você está crescendo e desenvolvendo e melhorando, ou você está afundando. Então, busque crescer e desenvolver. Quando eu entendi que Deus tinha mais para mim, diferente, mas ainda não sabia meu propósito, eu comecei a ler coisas que tivessem a ver. Eu falei, poxa, eu consigo falar. Então, eu comecei a ler mais sobre esse assunto, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, e, de repente, durante uma leitura, tinha uma frase lá que, quando eu li, eu senti quase que um tapa na cabeça. Como se tivesse um anjo lá e entendeu agora? Porque eu estava orando, pedindo, clamando, Deus me dá uma resposta, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. E aí, quando eu desisti de ficar perguntando e falei, então tá bom, vou pesquisar mais, vou ler, vou buscar, eu sei mais ou menos a direção do que Deus quer para a minha vida, então eu fui naquela direção. E quando eu estava lendo um livro, né, e aí de repente chegou uma frase lá, eu senti quase que um tapa na cabeça assim, entendeu? Como se Deus estivesse tentando me falar isso há tanto tempo e meus ouvidos estivessem tampados, porque eu estava com foco em outra coisa. Outro detalhe, como descobrir o meu propósito, ele vai alcançar muitas pessoas. Deus é um Deus de todos. Como eu falei, Jesus não morreu por mim e por você apenas. Jesus morreu por todo ser humano que nasceu e que vai nascer. Quando Deus... É uma parte primordial com relação ao propósito, por isso que eu coloquei ali. Isso. Certo. Amém. Como a irmã Cássia, minha esposa, disse, que é aniversariante do dia, né, pastor? Inclusive, parabéns, meu amor. Amo muito você. Você é uma mulher maravilhosa. E eu me tornei um homem melhor por causa de você. Inclusive, a resposta do propósito da minha vida, Deus falou através dela. E eu falei, Deus não falou comigo? A hora que ele falar... Por isso que eu senti um tapa, sabe, irmão? Porque ela me falou, eu falei, tá bom, Deus falou com você, meu amor, mas eu vou orar, eu vou esperar Deus falar comigo. Então, quando Deus falou comigo, eu senti um tapa na orelha, tipo, agora sim, entendeu? Eu falei, então tá bom. Mas assim, irmãos, que minha esposa estava falando, que o propósito ele tem que alcançar muitos. Deus é um Deus de todos. Deus ele não quer abençoar só a minha e a sua vida. Ele quer que o seu bairro, ele quer que a sua empresa seja abençoada. Ele quer que sua família seja abençoada. Deus quer que a sua região, quer que o nosso país, quer que o planeta Terra seja abençoado. E, se possível, através de você. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Se permita ser usado por Deus. Se prepare, se qualifique para isso. E quando Deus realmente for te usar e te colocar em evidência, muitas pessoas têm que ser impactadas por isso. Deus quer te usar. Às vezes é a gente que não deixa. Não impeça o mover de Deus na sua vida. Permita e se prepare, mas entenda. Irmão Glauber, ainda estou na fase ainda do descobrir. Qual que é o meu propósito? Pois é, irmão. Tem a ver com alguma habilidade que você já nasceu. Um exemplo disso, por exemplo, o ser humano quando quis voar, testou várias vezes, tem até a ideia de Santos Dumont do 14 bis. Por que é o 14 bis? Porque ele tinha tentado no 1 bis e caiu, tentou 2 bis, caiu, 3 bis, caiu. Quando chegou no 14, voou.
Ou seja, foram várias tentativas, precisou de um esqueleto de madeira com roda, asas fabricadas, né, de tudo, uma fabricação, hoje em dia avião com motor e turbina e tecnologia e combustível, tudo isso para o ser humano voar. Agora olha para um passarinho que está no chão. Quando ele vai voar, ele dá um pulinho, sai voando. Para eles foi fácil demais, porque ele nasceu para isso. O seu propósito tem a ver com algo que você faz naturalmente. Ah, não sei, irmão Glauco, pergunta para quem te ama, pergunta para alguém que te conhece muito bem. Fala, olha, me diz 3 coisas que você acha que eu sou bom. Isso pode te dar uma luz. Esse propósito tem que alcançar muitas pessoas. Não adianta você falar, não, eu sou bom em fazer algo sozinho e que ninguém descubra. Não tem a ver com o propósito, não, tá? O propósito de Deus tem a ver com muitas pessoas, tem a ver com a morte do nosso orgulho, tem a ver com a morte do eu interior. A hora que você parar de querer glória para você e entender que Deus quer te usar para muitos, você vai estar na direção certa. Filipenses 2,13. Eu vou abrir aqui rapidinho. Eu já estou acabando, tá? Diz o seguinte: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Esse versículo traz o seguinte, falando de uma maneira bem simples. Quem te dá a resposta de qual é o seu propósito é só Deus. Agora tem a ver com algo que você deseja. Tem a ver com algo que já está dentro de você. Talvez você não quis ouvir essa voz ainda, ou talvez você acha que aquilo não é para você, mesmo sentindo o desejo. Mas a Bíblia diz que Deus coloca em você o desejo. E Deus vai te ajudar a realizar. Isso tem a ver com o seu propósito. Então, a resposta está dentro de você, a resposta está em Deus. E quando você começar a se preparar e identificar a direção que você tem que ir, se você buscar na fonte certa, Deus vai te responder. Conclusão. A conclusão da nossa lição de hoje, irmãos, eu quero dizer o seguinte: você não nasceu nesse mundo para encontrar um propósito, você nasceu nesse mundo porque você tem um propósito. Deus escolheu a mim e a você para estar aqui hoje, para fazer a diferença nesse mundo. A gente tem um propósito. Você tem um propósito. Você não tem que descobrir se tem ou não. Você tem. Você nasceu aqui porque tem. Porque Deus, desde o início, planejou e montou isso. Para você, descubra e viva o seu propósito. Muito obrigado.